Nós estamos num mês especial em relação a todos os meses. É um mês que, embora saibamos de verdade, ou temos quase a certeza de que Jesus não nasceu em dezembro, por fatos históricos, né? Temperaturas, tudo isso já. Mas ele nasceu. E nós estamos falando não todos os cultos do domingo, mas estamos pelo menos um culto. Nós estamos dando ênfase à importância e como nós vemos, ou como deveríamos ver, o nascimento do nosso Salvador. E a mensagem que Deus nos deu para esta manhã, nós demos o título de Nasceu o Salvador. O que esperar? Os judeus esperavam um Salvador, da forma deles. Esperavam o Messias. O que nós temos esperado? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 1 a 14. Lucas, capítulo 2. Se você não trouxe a sua Bíblia, nós vamos projetar na linguagem King James. Lucas capítulo 2, versículos 1 a 14, diz assim: Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, até Belém, cidade de Davi. Prestem atenção agora, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: Não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante, prestem atenção, surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus, entoando: glórias a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Amém. Pai, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Queremos ouvir somente a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, penetra no nosso coração, no mais profundo, onde só Tu sabes e tem autoridade para chegar. Fala a cada um de nós, revela-nos coisas ocultas que não sabemos.
em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu gosto de ler a Bíblia e retirar dali algumas coisas que às vezes não estão explícitas. Estão às vezes claras, mas não estão saltando aos olhos de alguns. E sempre que posso, e com todo o respeito, absoluto respeito, os irmãos que já nos conhecem, eles sabem que nós temos aqui uma ética de não apontar falhas de igrejas, falar igreja tal, aquele, ou então daqueles que recebem, segundo eles recebem, eu não tenho como testar isso, a direção de Deus para fazer algumas coisas, mas também nós temos recebido de Deus orientação para ensinar algumas coisas. Primeira coisa, nós não celebramos Natal, celebramos o nascimento de Jesus. E o fazemos em dezembro, porque nós não queremos marchar com o pé esquerdo quando todo mundo está marchando com o pé direito. O mundo todo está em dezembro e tal, festas, e eles estão fazendo com um propósito, eu estou com outro. Assim como, no mesmo princípio, que eu estou presente em alguns lugares seculares com um propósito, e as pessoas estão com outro. O que eu posso fazer é dar o meu exemplo lá para ver se eles entendem. Então, quando os anjos, os astros, os pastores vão lá e adoram, os anjos se juntam para glorificar a Deus pelo nascimento de Jesus. Quem sou eu para deixar passar em branco o nascimento de Jesus? Ah, pastor, mas nós temos que celebrar todos os dias. Absolutamente. Você também deve dar graças todos os dias, e não só no dia de ação de graças. Mas tem um dia de ação de graças. Você deve amar o seu filho todos os dias, não só no aniversário dele. E será que fazemos isso? E aqui, nós estamos vendo, e já falei um pouco sobre Maria domingo passado, sobre a criação, sobre a escolha de Maria, mas há muito mais que se falar. Aqui, por exemplo, nós vemos, primeiro falamos domingo, Maria foi escolhida não porque ela era a tal, não porque ela era uma pessoa super importante, ao contrário, anonimato, não porque ela era rica, não, ela era camponesa, pobre, para que a glória do Senhor fosse vista nela, mas que o Senhor fosse adorado. Mas hoje aqui nós temos mais elementos. José e Maria, porque Maria também era descendente da tribo de Judá, José e Maria foram escolhidos porque eram da descendência de Davi. E Jesus é o leão da tribo de Judá, ele vem dessa descendência. Nada de Deus é por acaso. Então, para que não fique aquele negócio, Jesus chama qualquer um. Sim, ele chamou Paulo de uma forma especial, e ele disse, eu estou escolhendo ele, porque ele é um escolhido para mim para fazer algumas coisas com propósitos que eu tenho. Ele pode escolher um assassino e dizer, esse assim vai ser meu pregador. Não é disso que eu estou falando. Mas para certos propósitos, Deus tem a escolha. E Ele a capacitou com obediência. Falamos, só dando um replay aqui de domingo passado. E o propósito de nascer em Belém já estava escrito lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Ele usa um decreto de um imperador pagão para cumprir a profecia de Miqueias 5:2. Então, Deus se aproveita de tudo, o povo vai se reunir, vão fazer o recenseamento, é ali que eu vou entrar. E em Miqueias 5:2 diz, no entanto, tu, Belém, casa do pão, Jesus é o pão da vida. Olha onde ele vai nascer, na casa do pão. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Efratá, que quer dizer frutífera, Jesus é a videira cujos ramos dão fruto, nada por acaso. Embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim, aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias
da eternidade, cujas origens são desde os dias da eternidade. Ele está dizendo, cujas origens estão comigo desde antes do princípio, antes de tudo. Deus falando. E eu entendo que quando eu me recuso a adorar a Deus, não só no seu aniversário, então nós não sabemos quando é, repito, estamos fazendo porque há praxe fazer aqui, exemplo. Mas quando nós não o adoramos, nós não estamos adorando a Santíssima Trindade, porque Jesus prometido para ser esse Salvador e Messias é desde a eternidade, desde antes. Amém ou não? E Belém é a mesma cidade onde nasceu o rei Davi, cerca de 1000 anos antes desse evento que nós estamos narrando. E o versículo 11 diz, hoje, na cidade de Davi, por isso que ele diz isso, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Eu quero falar, meus irmãos, sobre o que os judeus esperavam. Se você estudar um pouquinho sobre as expectativas deles, você vai saber o que eles esperavam. E talvez vocês possam identificar o que nós estamos vivendo nos últimos anos, nos últimos dias, com a nossa igreja criada por Jesus Cristo. Qual tem sido a nossa expectativa? Qual tem sido a expectativa de um cristão, um crente em Jesus, um salvo por Jesus? Aqueles que aguardam o Messias, você o aguarda para quê? Você aceitou a Jesus? Obviamente nós estamos aguardando, não mais o Messias, ele já veio, mas nós estamos aguardando que ele venha buscar a sua igreja. Mas eu me refiro, quando você o aceita como Senhor e Salvador. Se você o aceita de verdade. Eu estava conversando ontem com alguns irmãos num evento, e eu vi alguém comentar algo, um pastor, eu falei, que coisa interessante, vou guardar isso aqui, vou falar sempre que for oportuno. E ele disse, o que te leva ao inferno não é o seu pecado. Vou dar 10 segundos para os irmãos se apavorarem e quererem sair da igreja agora. O que te leva ao inferno é você não aceitar o perdão para o seu pecado. E ele conta que uma pessoa cometeu um crime numa cidade e foi preso, condenado à morte, cadeira elétrica, alguma coisa, condenado à morte. E as pessoas intercederam por ele, foram ao governador e falaram, o senhor pode ir lá, que aquele estado, o governador dos Estados Unidos, isso, poderia dar o perdão para ele. E ele foi, se vestiu de pastor, colocou o perdão para ele, a libertação dentro da Bíblia. E chegou lá e disse, meu jovem, eu vim aqui porque eu tenho aqui para você a solução, a sua libertação, a solução de tudo. E ele disse, eu não quero, nada que tem aí me interessa. Ele disse, mas eu acho que você deveria me ouvir. É a sua última oportunidade. Ele disse, não tem como, não quero. Eu insisto, eu tenho aqui dentro, você está vendo que é a palavra de Deus, eu tenho aqui dentro a sua libertação. E ele disse, o senhor está perdendo o seu tempo. Ele agradeceu e foi embora. A pessoa que introduziu o governador, travestido de pastor, foi, rapaz, você é louco, sabe quem saiu daqui? O governador. E ele trouxe dentro da Bíblia o seu alvará de soltura, a sua libertação. E ele abaixou a cabeça. Minutos depois foi encaminhado para o corredor. E como é natural, eles perguntaram, quais são as suas últimas palavras? Ele disse, estou indo, eu estou morrendo, estou sendo executado, não pelo crime que eu cometi, mas pela falta, por não aceitar o perdão que me foi oferecido. Amém ou não? O que significa dizer isso, irmãos? Não é que você, com o pecado, vai para o céu. O pastor está dizendo isso, eu estou dizendo ao contrário. Eu estou dizendo que até o último minuto, e você não sabe que minuto é esse, você tem
à sua disposição o perdão. Mas você precisa entender o que o Messias, o que o Salvador veio, o Messias já veio para nós, o que o Salvador veio fazer. Você precisa entender o propósito principal. Então, os líderes religiosos e o povo judeu, divididos em suas expectativas quanto às obras do Messias prometido, eles estavam divididos. E uns esperavam que ele fosse um grande líder militar e os livrasse do domínio romano, impostos, opressão governamental, leis. Eles estavam tentando guerrear as guerras humanas. E eles esperavam muito pouco do Messias. Isso é uma das coisas, mas ela é tão menor, ela é tão pequena, que ela é capaz de deixar passar uma grande coisa, que é a vida eterna. Mas as guerras humanas, elas existem sim para nos afrontar. É desestruturando a nossa vida com Cristo, é abalando as nossas estruturas, que o inimigo tira de nós o foco da vida eterna. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, a tradução, o princípio dessa palavra é dono. É dono. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso dono, como nosso Salvador, alguns aceitam como Salvador, mas Ele não é Senhor. Eu só digo, eu vou para o céu, eu quero ir para o céu, mas eu faço todas as coisas que me agradam, ainda que desagradem a Deus. Isso não é ter um Senhor, não é ter um dono. Mas quando nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos libertação para as batalhas, inclusive as humanas. Nós temos libertação e vitória em todas as lutas espirituais e carnais. Por que não carnais? Nós temos vivido tempos onde cada vez mais temos sido egoístas, pouco, médio ou muito egoístas, ou totalmente egoístas. Muito. Temos vivido isso. Onde, como se diz lá no interior do estado do Espírito Santo, em Minas, farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso está errado. Farinha pouca, o pirão do outro primeiro. É bíblico, é. O Evangelho é nós pensarmos no outro. Mas haviam outros que desejavam a cura para as enfermidades e os muitos sofrimentos físicos. É ilegítimo eu querer Jesus para que Ele me cure? Não é ilegítimo. Mas é ilegítimo quando eu quero Jesus só para as minhas curas, só para as minhas enfermidades. Quando a gente pensa em alguns versículos na Bíblia, às vezes ou não pensamos na sua profundidade, ou não o entendemos. Quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele está falando sobre um reino. Ele veio implantar o reino. E Ele veio, quando em Roma se implantava o reino, Ele pegou aquele exemplo, disse, vocês estão no reino, mas o meu reino não é daqui. Meu reino é diferente. Aqui é o seguinte, adulterou, pecou. No meu pensou em adulterar, já pecou. O pensamento, o coração, para nós, vale muito mais lá no nosso reino. E quando Ele disse, busque primeiro o reino, nós temos que entender que o reino, quem manda é o rei. E se nós somos súditos, nós devemos tudo ao rei. E se você mora numa casa do reino e tem um pé de manga, o certo é pedir ao rei, posso tirar essa manga de um pé de manga que está num quintal que eu estou morando, mas que te pertence? Essa é a essência. E quando Jesus está dizendo, busque primeiro o reino, Ele diz uma outra coisa depois.
e todas as demais coisas o serão acrescentadas. Ele diz assim: busque a direção do líder e o líder comandará a solução para tudo que você precisa. Você vai viver fora do reino? Você vai lutar contra mim? Eu mando mais, eu sou o rei. Eu mando muito mais. Uma ordem minha, uma palavra minha, fecha, abre. Então procure esse reino, que daqui nós vamos comandar a seu favor, mas desde que você pertença ao reino. Quantos entenderam isso? Então é ilegítimo eu pensar na cura. Quantas pessoas vieram para Jesus porque estavam enfermos e não conheciam Jesus, e alguém foi lá como um missionário e disse assim: meu irmão, minha irmã, vamos lá na igreja tal, vamos na casa do irmão, vai orar, ele vai falar de um Jesus que pode todas as coisas, e ele pode todas as coisas. Eu imagino que aquele moço na prisão recebesse o perdão e saísse. Vocês imaginam que ele disse: agora de vez em quando eu vou lá na cadeia, eu vou ficar lá. Não é pregar o evangelho, ele vai, pode ir lá pregar o evangelho. Vou lá, vou viver com eles lá. Não! Ele saiu, ele recebeu a libertação, não é para ele ficar ali. Quando Jesus disse: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, é que nós não nos adaptemos aos pensamentos mesquinhos e frágeis do mundo. Onde o mundo diz: faça isso, faça mais aquilo, dá uma ajuda ao Espírito Santo e quem sabe ele conserta. Não, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, debaixo da terra, ele domina sobre todas as coisas. Mas é ilegítimo, é uma perda de tempo você imaginar: eu vou para Jesus para Ele me curar. E muitos veem Jesus cura, e Ele não passa dali, porque Ele só queria a cura. E alguns saem, porque não estão mais doentes. Você já imaginou? Fui ao médico recentemente, estava lá com uma coisa de jovens. E ele me deu esse remédio e escreveu na receita: 30 dias. Aí depois você volta aqui. Eu voltei lá e como é que você está? Estou bem. Não precisa mais do remédio. Ah, mas eu gostei tanto. Deixa eu tomar esse remédio. Não. Mas quando eu me sentir mal de novo, eu vou lá. Ele vai me dar um remédio novo ou outro. 15 dias, 10 dias, uma semana, 20 dias, 3 meses. Fico bom? Abandono o remédio. Então eu digo: Jesus não é remédio, Ele tem remédio. Deu para captar? Estou falando com uma plateia aqui de altíssimo nível. Amém ou não amém? Jesus tem o remédio? Nem, ele não tem o remédio, tem todo o remédio. Jesus é o médico dos médicos, mas Ele não só é médico, Ele é o Senhor e Salvador, amigo, mas Ele também é médico. Vocês estão entendendo? Significa dizer que se você veio só por isso, você corre o risco, a não ser que o Senhor tenha misericórdia de você e você se aplique em aprender mais e fazer mais, vai correr o risco de dizer assim: gente, então já estou indo, já comi, já bebi, nada mais me prende aqui. Não é assim que a gente fala quando vai numa festa e tal? Enfim. Eu não sinto mais nada, eu não tenho que estar aqui porque eu já fui curado. Esse é o que veio exclusivamente pelo remédio. Pela cura, pela libertação do seu casamento, pela libertação da sua alma. É digno que você pense assim, é legítimo, mas depois que você conhecer esse Jesus, você precisa prosseguir. E Ele tem todas as curas. Em Isaías 53, Ele diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. É outro versículo que eu gosto de esticar um pouquinho. Pastor, mas como é que Ele levou a enfermidade e carregou com a minha dor? Eu estou cheio de enfermidade, cheio de dor. Ele levou, não levou, eu sou dele, nasci no lar cristão, estou na igreja, dou o dízimo, dou oferta, dou presentes, abençoo a pessoa, dou roupa para... Mas ele não está falando disso. Senão Ele tinha que anular: no mundo tereis aflições. E aflições são... Pense na sua aflição. O que Ele está dizendo é o seguinte: Ele domina sobre as enfermidades, Ele domina sobre as dores, Ele tem a chave disso tudo.
Ele levou com ele, ou seja, está na mão dele. E se ele cura ou se não cura, é um problema dele, porque ele é Senhor. Ele é dono. Mas ele levou. Significa dizer que, Senhor, estou aqui com uma enfermidade, a medicina dizendo que essa é uma em 1 trilhão. E eu estou no meio desse trilhão. O senhor conhece algum remédio? Quando alguém perguntou a ele, se for possível, se o senhor quisesse, se o senhor puder, o senhor me cura. Ele disse, eu quero, eu posso. Ele pode. Amém ou não amém? Mas ainda havia um grupo de pessoas que ambicionavam ter um Messias que os livrasse da fome e da pobreza. Nós temos aqui na igreja um departamento de ação social, e um dia conversando com os nossos irmãos, obreiros, ajudantes, colaboradores excelentes, nós dissemos assim, me dá uma lista das pessoas que estão sendo atendidas. E eu vi que ali tinha pessoas sendo atendidas há 6 anos. Eu falei, tem algo errado. Tem algo errado. Não é possível que essa pessoa não prosperou. Não é possível que essa pessoa não se enquadre na palavra do rei Davi, que diz, eu já fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar, e nem a sua descendência desamparada. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não possamos aceitar ajudas. Devemos, até para abrir lá a comporta daqueles que estão ajudando serem abençoados. Não devemos, não estou dizendo que não devemos abençoar, devemos, mas nós devemos dar importância na ordem. Outra coisa que aí estamos orando para as pessoas não querem. Não querem, não, eu só quero pão. Então, olha só, há gente que sabe fazer isso melhor que nós. Vamos te dar um pão, vou te encaminhar para ir para a prefeitura, mas nós queremos abençoar com a palavra. Jesus fazia isso, o que ele fazia? Primeiro, ele soltava a palavra, depois ele alimentava a multidão com o pão. O que eu quero dizer, irmãos, que não é o pão que vai converter, mas é a palavra que vai fazer com que eu não mendigue o pão. Quantos estão entendendo? Demos, vamos dar, temos que dar, a igreja é para isso, mas nós não podemos perder a essência do Evangelho. De novo. É legítimo que eu queira vir aqui porque eu preciso de uma cesta, mas não é legítimo que eu fique nessa igreja ou em qualquer outra igreja só por causa da cesta. Não é, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo muita coisa que está caindo ao redor, nas reuniões de oração, nas células, nos estudos de escola bíblica dominical, que hoje por acaso não teremos, em favor de um evento muito especial, mas essa é a essência. E eles estavam esperando, farinha pouca, meu pirão primeiro, me dá aqui, eu estou precisando, estou passando fome e pobreza. Alguma vez na história da Bíblia, você leu, não precisa nem de se confiar na palavra de Davi, você vê desde lá do Gênesis até lá, você viu algum povo de Deus que ele disse, não, você não, vai morrer. Se Deus não fazia de um jeito, ele fazia de outro. Até do céu ele fazia cair, o que você quer? Eles esperavam um Salvador que resolvesse os seus problemas aqui na terra. Sabe, amados, muitas vezes nossos problemas não têm sido resolvidos, porque nós estamos esperando um outro tipo de Salvador. Um Salvador muito fraquinho. Tem muita gente rica que consegue resolver problema de fome, e não é o Salvador. Não é o Senhor. Há muitas coisas que os homens podem fazer, que Deus faz, mas nenhuma coisa que só Deus pode fazer, algum homem faça. Não há. Algum homem faça. Não há. Mas a missão prioritária do Cristo, anunciada pelos anjos, é que ele viria resgatar a humanidade,
pagando o preço pelo pecado. E qual é o preço que ele pagou com o pecado? Que pecado é esse? A morte. Em Mateus 1:21 ele fala disso. Mas ele também se propôs a fazer as outras coisas: curar, libertar de opressões. Mas o principal é a vida eterna. E eu tenho dito aqui em algumas mensagens nossas, nós estamos tão presos aqui porque não sabemos como é o céu. O céu não é nada do que muita gente imagina, nem de perto. A gente vivendo num lugar que você olha para lá é nuvem, olha para lá é nuvem, olha para baixo é nuvem, os anjinhos enrolados nas nuvens com trompetes e trombetas, e os anjos cantando, e Jesus assim, que lugar chato, hein? Assim? Não é isso. A Bíblia diz de uma cidade que nós vamos morar. E lá em Apocalipse ela dá a medida da cidade, 2.200 quilômetros de comprimento. Está em Apocalipse. 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de largura. O engenheiro pegou esse estudo e fez os cálculos. Você está triste porque mora numa casa de 100 metros quadrados, você vai morar numa casa muito grande. Mas não é só isso. A Bíblia diz que nós estaremos vivendo face a face com Deus, todos os dias. A Bíblia diz que Ele vai nos ensinar, nós vamos aprender com Ele, nós vamos ali, só não vamos trabalhar daquela forma que trabalhamos hoje. Ah, meu Deus, ninguém merece. 45 graus nesse ônibus, sem ar refrigerado. Não vai ter isso. Mas nós vamos viver muito bem, vai ser uma cidade, vai ser um negócio fantástico. Mas o verso 14 diz: glória a Deus no mais altos céus e paz na terra, às pessoas que recebem, que aceitam a sua graça. Nós precisamos aceitar. Há um tempo atrás alguém falou assim comigo, e eu também pensava, esse negócio, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu falei, o que é isso, aceitar Jesus? Jesus é que tem que aceitar esse tralho aí desse... Deus me livre, é um prazer. Não entenderam. Quem quer aceitar o perdão de Jesus para o seu pecado, que vai te levar à morte, e você não viverá com Ele todos os dias eternamente? Quem aceita isso? É isso que está falando o convite. Ou você vai ser como aquele preso que vai dizer, não aceito, mas está aqui dentro, e ele botou dentro da Bíblia de propósito. Aceita. A diferença está em receber, em aceitar a sua graça. Em Isaías, e nós vamos ler agora, Isaías 11, versículos 1 e 2. Isaías 11, versículos 1 e 2. Diz assim: eis que um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Eu quero que você leia comigo bem devagar esse versículo. O Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Embora Cristo tenha prometido uma paz inigualável, lá em João 14, 27 diz, né? Deixo-vos a paz. Ele deixou bem claro que havia lutas, aflições e tensões.
em Mateus 10, 34 a 36. Esse é um versículo que muita gente fica assim, meu Deus, o que é isso? Não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer discórdia entre famílias. O que é isso? Eu não quero ser Jesus. Jesus vem trazer discórdia na minha família. Não, ele está dizendo o seguinte: se você não me entender, você vai ter que discordar daqueles da sua família que não me entendem. E eu vim para isso. Aí você junta com outro. Quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, por amor a mim, do Evangelho, por amor de mim do Evangelho, não é digno de mim. O que ele está dizendo é o seguinte: esteja preparado para perder amizades. Esteja preparado até, se for o caso, perder familiares, porque eles não vão te levar ao céu. Queira levá-los. Lute por isso. Mas não é isso. E também em João 16, 36, que os irmãos falam sobre, sabem esse versículo, sobre tereis aflições, tende um bom ânimo, eu venci o mundo. Pois manter a paz com Deus significa viver em oposição diária a Satanás e seus ardis. Em Tiago 4,4 ele diz que quem quer ser amigo do mundo, torna-se, não provavelmente será, torna-se inimigo de Deus. Nós estamos nos preparando para daqui a pouco mais nós batizarmos alguns kids. Eu sei que quando Deus colocou isso no meu coração e eu verbalizei, acima de uma certa idade, mas eu não disse 12, nós não temos uma idade fixa. Até porque não tem na Bíblia uma idade fixa. Se você for olhar o pé da letra, tem uma idade fixa, que é 30 anos, foi quando Jesus batizou. Mas, perguntando a alguém, ele disse, não, é porque os judeus tinham uma prática com 12 anos, com 12 anos, mas nós apresentamos até antes, esperamos o inimigo trabalhar na cabeça dele até antes, mas não está dizendo que eu tenho que levar com 12 anos. Mas também diz que com 8 dias, o seu filho macho precisa ser circuncidado. Você tem feito isso? Não, está furando, irmão. Então nós temos que saber o que nós seguimos e o que não seguimos. E eu tenho convicção de que Deus falou comigo. Até porque o batismo não é a salvação, é o início de um processo, de uma caminhada com Deus. Por isso, é capaz de batizarmos até pessoas que ainda não estão prontas para a salvação. Porque quem vai fazer isso não é o pastor, é o Espírito Santo. E ele só terá legalidade de fazer se você for matriculado na escola de Deus, batismo. Você o aceitou. E agora você vai caminhar. A porta, o batismo. Mas tem uma caminhada para chegarmos lá no alvo. E essa caminhada é importante. E nós temos crianças, não só aqui, mas na sua igreja, pastor, tem. Crianças de 6, de 7, nós estamos batizando de 8, tem de 8 que não está, tem de 9 que não está. Nós estamos vendo como é que está a vida dele com Deus. Não sei como é na sua igreja, pastor, mas eu vou dizer como é que é aqui. Nós aqui damos liberdade ao Espírito, inclusive que ele fale com as crianças. E crianças têm tido revelações de Deus. Que a gente fica impressionado. Mesmo a gente ter vida de 30, 40, 50 anos com Deus, meu Deus, que é isso, que é isso? Eu não acredito. Mas a criança, ela é tão sincera que ela não inventa. E se ela está sentindo, ela verbaliza e ela faz as pessoas chorar. Nós temos ali na igreja Kids uma cadeira, várias cadeiras. Aqui o assunto é esse, tem a cadeira da cura. Quem está precisando de enfermidade, e eles também podem trazer meu avô, meu tio, aí põe naquela cadeira essa pessoa, e elas, crianças, oram com imposição de mãos, com uma fé inigualável. E pessoas têm sido curadas, têm sido dados testemunhos. Eu não vou dizer que criança de 8 anos dá um banho na internet, tipo, papai, vovô, ele te dá um show. Em mim dá. E eu não sou totalmente alienado de
internet, enfim, mas não vou nem dizer isso. Mas eu quero lembrar, e uma pessoa falou para mim, uma pessoa conhecida nossa, eu falei, era essa a palavra que faltava, era essa, fechou. Porque eu estava falando com Deus, eles vão me execrar. E ela disse assim, o tráfico confia a crianças de 7, 8 anos o controle, a segurança deles com arma na mão e mais algumas coisas. E nós, que temos o Espírito Santo, não pode, eles não podem. E nós começamos a ver pessoas chorando. Ponham ali a cadeira da paz, a cadeira da cura. Um dia a pastora falou, ele dava os dons do Espírito. Sentou uma criança, eu quero os dons do Espírito. 8 anos. Eu quero os dons do Espírito. E pergunta para a mãe sempre, o que é que eu faço? O que é preciso fazer para eu ser batizado no Espírito Santo? Você pode negar o batismo nas águas para essa criança? Lá em Atos nós temos exemplos. Pessoas que tinham sido batizadas no Espírito Santo antes do batismo nas águas. A regra seria essa. Mas tem hora que o Espírito Santo entorta o nosso entendimento, irmão. Você tem que dar liberdade ao Espírito. Tem hora que Jesus fala, passe no barco para o lado de lá. E ele não pega barco, ele vai andar nas águas. Como nós vamos negar? Então, o batismo é a convicção de que eu estou num caminho. Eu não creio realmente, eu creio, eu não tenho expectativas de que todas as 11 crianças, kids, que nós vamos batizar, estejam 100% certo e no mesmo nível. Não, mas eu creio que no momento que os seus pais entenderam, oraram com eles em casa, porque demos liberdade, nós não falamos, vamos batizar e que se dane o resto. Nós mandamos mensagem, pai, converse. Se você não sentir, você é o mesmo para nós, as crianças são as mesmas para nós. E eu creio que vocês conversaram. Mas eu também imagino que esteja um que está dizendo, que legal, vamos batizar, amém. Você preferia que dizendo, que legal, eu vou para a baderna, eu vou para lá. Aí, não, mas o coração dele não está lá, ele está falando de bobagem. Eu prefiro não falar isso. Ah, eu gosto da morte, eu gosto de... Ah, não, ele não está falando, não, ele nem sabe o que é morte. Tira isso da boca dele. Há poder em suas palavras. E quando eles estiverem dizendo, eu quero Jesus, eles estarão sendo agora batizados para começarem uma caminhada legítima. Eles foram ensinados com o propósito. Por isso estão aptos a se batizarem. Pais, tios, parentes dessas crianças, observem essas crianças aqui para frente. Porque agora começa a ação do Espírito Santo na vida deles. Que eles estarão legitimamente arrolados no exército de Deus. Ei, não se assuste se uma criança falar uma coisa para você em casa e deixa ela fazer. O que é? Quero orar. Mas isso não tem cura, minha filha. Deixa, não faça isso. Não fala isso. Não fala isso. Para concluir, irmãos, eu quero contar uma experiência de uma criança que é minha filha. Pastor, só fala coisa. Não, eu falo de muita gente, mas eu tenho que falar da minha família também. Eu conheço bem. Já falei aqui, mas tem muita gente aqui que não ouviu. Hoje tem muito visitante. Eu acho que tem mais visitante aqui do que membro da Shalom. Pedimos que os membros dessem os lugares aqui e ficassem aqui fora para vocês. Amém ou não? Eu voltava de uma missão. Eu, minha esposa e minhas 2 filhas eram muito pequenas. Uma está aqui, a Vivian, e é dessa filha que eu quero falar, a Thaís, está em São Paulo, mora lá. E eu calculei mal o combustível. E eu estava voltando de bem longe para vir para Niterói.
e já era quase meia-noite, 11 e pouco, e o carro parou, e eu vi que era gasolina, porque eu trabalhava com automóveis. Não é esses carros modernos de hoje, mas tinha carburador. Não tem muitos anos, mas tem, né? Porque eu disser que tem muitos anos, né? Vocês vão saber a idade deles. Mas ela era uma criança, da idade dessas que nós vamos batizar. E parou, e eu ainda, na dúvida, dei uma insistida na chave, ele não pegou, eu parei. Porque vai ressecar, vai ser muito pior. E eu falei, meu Deus, fiquem aqui no carro. E eu fui para fora, eu estava de terno. Voltando de um lugar que precisava estar vestido daquele jeito, eu estava de terno e fazia sinal. Ninguém parava. E passava de vez em quando um carro. E eu comecei a ficar preocupado. E voltei para o carro e falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Como é que nós vamos fazer? Aí a Thaís falou assim, pai, ora. E eu disse, minha filha, papai já sabe o que é, a falta de gasolina. Isso é aquele que espera o Messias que vem botar gasolina. Você já sabe o que é, para que você vai orar? Mas o que você faz com aquele versículo que Deus fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? O que você faz com isso? Serve para que horas isso? Aí eu falei, minha filha, o papai já sabe. A Vivian está aqui do lado, ela lembra disso. Papai já sabe, minha filha, é gasolina, tipo, você não sabe de nada, o papai trabalha com automóveis, já vi aqui, o ponteiro fez isso. É como se eu estivesse dizendo isso. Aí ela pega e disse assim, mas você não prega que tudo que a gente pedir em oração, o Pai faz? Aí a minha oração, covarde. Amém, vamos orar. Pai, sua filha está dizendo. Ela é tua filha, Senhor. Ela é tua filha. Pede os teus anjos para colocar gasolina aqui. Em nome de Jesus, nós precisamos sair daqui, estamos num lugar perigoso. E não demorei muito na oração. Amém. E ela com o olhinho fechado, amém. Liga, pai, liga o carro. Thaís é toda assim, né? Vamos. O carro pegou. Aí eu fui no acelerador, falei, deve ser gasolina que está no duto. E o carro pegou e ficou, manteve. Ela, vamos, pai, vamos. E eu, primeiro, vazei e estou olhando o ponteiro. O ponteiro, o VU ali, passava do zero, abaixo do zero, estava devendo já. E o carro está andando, irmãos. E eu andei, falei, vai parar. Mas não parou. E ela, vamos, pai, vamos. E andamos alguns quilômetros, sei lá, 10, 12, 15, até avistar um posto. Quando eu avistei o posto, daqui ali naquela parede um pouco mais, eu joguei para ponto morto e já deixei, porque ele não vai nem chegar lá. Eu já deixei e ele subiu, morreu ali. Por gentileza, enche o tanque. O moço veio e encheu o tanque. Ei, estava vazio, hein, moço? Falei, vazio, estava vazio. É só para te lembrar. Estava vazio. Pronto. Paguei. Vamos, mas não ia. Vamos, não ia. Aí ele voltou. Você andou sem gasolina? Andei. Abre o capô. Tira o carburador. Veio com um pinguinho de gasolina, fez assim. Porque eu precisava disso. Nem com gasolina o carro vai andar, a não ser que você reconheça que eu botei a gasolina para você. E ele botou a gasolina de lá até o posto, e agora eu coloquei, porque agora eu posso colocar, não preciso do Messias. Você acredita se quiser. Depois que eu contei esse testemunho, já apareceram vários. Um pastor falou, eu andei 60 quilômetros sem gasolina com a minha esposa, numa roça que eu estava, e num lugar perigoso. Eu falei, 60 ou 6? 60, pastor. E eu vou falar o quê? Não, mas esse Deus aí não, é o meu, até 10 quilômetros vai, mas 60 não. Então não se surpreenda se a sua criança falar assim, pai,
põe a mão e a porta vai abrir. Pai, põe a mão e o problema vai sumir. Eles farão isso, porque eles estão sendo ensinados isso aqui na igreja, como nós também. Não é viver só o sobrenatural, que isso é fanatismo, mas também não viver só o legalismo, aquilo que... Não, nós temos que estar nas mãos de Deus. Amém? Eu não vou perder a oportunidade de orar por aqueles que vieram aqui. Não importa quem você seja, não importa. O que eu sei é que todos nós, a começar de mim, precisamos da mão de Deus para horas que não sabemos o que fazer. Ontem eu passei muito mal, tive febre, estou desde quinta-feira, acho que com sinusite, já tive Covid, mas não, já fiz todos os testes. Mas ontem a minha filha à noite falou: quer que eu te leve para o hospital? Eu disse: não, eles vão me prender lá. Eu quero arriscar. Eu preciso estar amanhã. Eu não vou perder a oportunidade de batizar essas crianças, inclusive minha neta. E está falando isso há tempo, eu vou arriscar. Ainda que seja só para isso. E hoje, apesar de eu ter tomado um remédio, mas já tinha tomado antes, e a febre estava aumentando, eu orei e disse assim: Senhor, Tu sabes todas as coisas, mas o Senhor conhece o meu coração. Eu quero estar. Eu quero dormir como nunca dormi, e dormir como nunca dormi. Sem ar refrigerado. Você acredita nisso? Não acredito, não. Acordei, primeira coisa que eu fiz foi fungar, desentupido. Corri lá na sala, peguei um termômetro, botei debaixo do braço. Amém, obrigado, tomo posse. 35,5. Estava subindo, já estava em 37,5, falou: não quero nem ver, eu vou dormir. Pode ser que você tenha alguma coisa que você está descrente. Pode ser que você tenha uma pendência, um embate. Pode ser que você esteja sendo injustiçado. Seja o que você tiver, você que sabe o que é. Desse tamanho ou desse tamanho. Se incomoda você, o tamanho não é importante para mim. Pode ser pequeno para mim, mas está te incomodando. Eu queria orar pela sua vida. E aí eu te pergunto: você aceita a solução? Você aceita o perdão? Aceita a solução da sua causa? Você que sabe. E se você está assim aqui hoje? Tira o seu orgulho, tira a sua vaidade. Ah, não, mas eu aprendi que só na minha igreja... Irmãos, seu pastor nem está aqui te vendo. Vem receber. Então, eu não estou também querendo dizer o seguinte: eu tenho a solução para você. Vocês acham que não entenderam dessa forma, né? Eu tenho o Messias, que já veio. E ele trouxe vida eterna. Carregou sobre si as nossas enfermidades. Levou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores. E pelas suas pisaduras, ao tempo do verbo, fomos sarados. Vamos ficar de pé. Se você precisa, eu vou pedir que os irmãos que precisarem, visitantes, pastor, mas eu não sou crente. Mas eu não disse para quem é crente, eu disse: se você tem um problema, seja você quem for, vem aqui à frente. Agora eu vou fazer essa oração para concluirmos. Estamos com bastante tempo e eu já fiz assim de propósito. Amém? Pode vir, não vai doer você vir, eu vou esperar. Se for um, é um. Se forem dois, são dois. Há momentos em que Deus revela para nós, não é? Há pessoas assim. Ele não me revelou nada. Ele só disse: ora para que quem quiser seja recebido. Pode chegar mais para cá, pode para cá. Aproveitando o ensejo, a irmã Neuza mandou ontem, alguns irmãos já receberam, o senhor Licínio está indo hoje para a enfermaria, saindo do CTI, ele foi operado, né, de coração, e provavelmente a semana que vem é
é capaz dele ir para casa e passar até o Natal em casa com os familiares. Está mais de 3 meses no hospital esperando isso. Então, a igreja está orando por ele, lá as crianças estão orando por ele. Há mais alguém? Eu quero orar por você, meu amado. Se há mais alguém, pode vir. Pai, em nome de Jesus, nós não sabemos, Pai, nem imaginamos o que estas vidas preciosas estão fazendo aqui. Elas estão pedindo alguma coisa, mas o mais importante, elas estão crendo que o Senhor tem a saída. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, entra agora com providência, Senhor, nessas vidas. Senhor, dá o escape para aquilo que está preso, solução para aquilo que não há solução humana, ou que pelo menos não vislumbremos essas soluções humanas. Pessoas sofrendo emocionalmente, doentes emocionalmente, pessoas não vendo a luz no fim do túnel, esperando soluções que são humanas às vezes, mas agora hoje eles se lembraram que eles têm o Senhor que nasceu. Nasceu o Senhor, nasceu o Salvador. E o que esperar dele? O que eu vou esperar? Eu estou esperando que ele tome cada um na concha da sua mão direita e encerre de uma vez por todas as lutas espirituais, para que as carnais sejam lutadas com mais tranquilidade. Senhor, o inimigo não quer que nós vençamos. Senhor, o inimigo não quer que nós nos apeguemos a Ti. Senhor, o inimigo quer fazer de nós pessoas totalmente frustradas na Tua palavra. Mas nós temos um Salvador que nasceu para nós. E nós aceitamos a sua graça. Ele está aqui agora com a graça e com a misericórdia, está perguntando quem quer. E nós aceitamos isso agora, Senhor. Recebemos de bom grado. Opera, Senhor, curas da alma. Opera curas do corpo. Opera, Senhor, desenrolar de negócios. Empresários que estão preocupados com esse final de ano, Senhor, manda clientes, mas que eles sejam fiéis a Ti em tudo o que o Senhor pede, principalmente na Tua palavra, nas orações. Senhor, com vida em família, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, está bem? Amém, amém. Receberam pela fé? Então segurem e não soltem mais. Em nome de Jesus.